Segundo episódio da teoria de eu reencarnando em Pokémon sendo um Pokémon. Eu não tô esperando que você goste, até porque só estou fazendo a teoria por mim mesmo, mas se você gostou me acompanhe então. No último episódio eu percebi que tinha um Pokémon aqui no Instituto Sakuragin. Eu não vou acordar os outros, até porque eu sou mais do que o suficiente para resolver isso. Então eu fui descendo a escada e senti a aura do Pokémon não identificado. Ele está na cozinha. Provavelmente ele deve estar passando as patinhas na geladeira. Então eu fui em direção à cozinha e eu me escondi para não assustar o Pokémon. Aí enquanto eu estava o vigiando pela aura, quanto mais perto eu chegava no Pokémon me esgueirando e andando devagar, eu identifiquei o Pokémon. Eu não tava acreditando, eu pensei, Mew. Mew falou em dúvida. Eu pensei. Como que ele ou ela, sei lá porra, esse Pokémon não tem gênero. O Mew me percebeu e foi em direção a mim me trazendo uma citrus berry. Eu acabei falando, obrigado, calma aí nobre. Tu tá roubando da nossa geladeira. Mew retrucou, desculpa, enquanto chorava eu acabei falando, tudo bem, você é um Pokémon bom, então não tem problema pegar alguma coisa da geladeira. Mew falou enquanto me abraçava com felicidade, muito obrigado. Eu pensei, o Mew é que nem uma criança que vai viver por toda a eternidade, até porque ele é um mítico. Tanto míticos e lendários são imortais perante o tempo. Nos meus pensamentos, agora que lembrei, os Pokémons lendários se deixam ser capturados se o treinador for digno, até porque o ser humano tem uma expectativa de vida de 70 a 100 anos, para um Pokémon lendário é como se fosse um troco de pão. Bom, deixando isso de lado, depois que o Mew terminou de me abraçar eu acabei falando, mas posso te pedir uma promessa? Mew respondeu com um sorriso estampado no rosto. Claro! Então eu falei, me siga, eu quero te mostrar alguém que você não pode de jeito algum ser capturado. Mew com dúvida, tudo bem, e assim começa o meu plano? Me não entendendo nada. Então eu e o Mew fomos para o quarto dos garotos, então eu apontei para o Go, para quem o Mew não devesse ser capturado. O Mew respondeu com dúvida, esse garoto. Eu falei, sim. Mew acabou falando tranquilamente, mas ele não é mal. Eu acabei retrucando, mas eu te pedi uma promessa, né? Mew falou, verdade. Enquanto ria, Mew acabou falando, tudo bem, agora eu tenho que ir, tchau. Eu acabei falando, adeus Mew, algum dia a gente se vê. Mew acabou pensando enquanto olhava para trás, eu não o entendo do porquê, mas vou cumprir a minha promessa. Neste momento o Pikachu, Ash e o Go acordaram e não entenderam nada do porquê de eu estar acordado. E o Pikachu acabou falando primeiro, cara, por que você estava acordado? Eu respondi, eu tava conversando com o Mew. Pikachu falou tranquilo enquanto ao mesmo tempo se surpreendia, tá bom, que? Eu falei, realmente, roedor elétrico. Depois disso Ash perguntou, Riolu, por que você estava acordado? Eu respondi. No ponto de vista do Ash, Riolu, Ash entendeu que eu me encontrei com um Pokémon, só não sabe qual. Depois disso o Go não entendeu nada e acabou falando, bora dormir gente, tá tarde, são 5h15 da manhã. Ash acabou falando, sim, realmente. Riolu. Eu acabei entendendo, eu subi na cama, e cai que nem pedra na almofada macia. Acabei falando, sinceramente essas almofadas são surreais de macias e tão fofo. Boing boing. Depois de alguns minutos eu dormi como um baiano. 10h23 da manhã. Todos nós fomos acordar para tomar café da manhã e minha rotina. Primeiro eu fui me aquecer com os Pokémons NK Parque Cerejeira. Fui em direção a uma árvore para treinar os meus socos. Depois eu fui nadar no lago para treinar a sincronia dos meus braços com as pernas. Depois fui treinar a minha mobilidade pulando nas árvores que nem Naruto. Depois disso fui descansar. Depois de descansar, eu fui em direção à sala onde estava o Go e o Ash. Depois que estava chegando perto, eles saíram da sala. Parece que eles estão preparados para ir ao local de pesquisa indicado. Eu fui em direção ao Ash e falei logo para ele me levar para batalhar. Ash entendendo, a gente foi logo em direção à porta. Nosso cotidiano e assim, batalhar, ir para o centro Pokémon e o Go capturando Pokémons para pesquisa, caminhar e por aí vai. Depois disso algumas semanas se passaram até o dia onde o Ash e o Go foram para Kalos não só para capturar Pokémons daquela região como também por causa do desafio festival de batalha que irá ocorrer.
Nós estávamos no avião, enquanto eu estava olhando na janela. Eu vi uma silhueta de um Pokémon que sou muito fã. Era nada mais e nada menos do que um Rayquaza. Nos meus pensamentos. Caralho, eu muito foda. Já sei. Eu tava concentrando a minha aura em direção ao Rayquaza para dizer alguma coisa. Aí o Rayquaza ficou surpreso e olhou para a janela onde eu estava. Aí eu falei para ele usando a aura. Cara, você é incrível. Rayquaza sem entender nada mandou. Obrigado pequeno Riolu, enquanto dava um joinha aí eu falei. Aí sim meu patrão, você é um Pokémon de respeito. Depois disso ele desapareceu entre as nuvens. Eu acabei falando. Por que eu não escolhi o Rayquaza? Pensando bem, ia ser muito chato, seria muito fácil derrotar qualquer Pokémon. O único rival seria aquele Pokémon com braços de macarrão. O Deoxys, melhor assim para que eu possa pelo ao menos ter desafios para enfrentar em minha jornada. Depois de um tempo chegamos em Kalos. Falta pouco pra a gente chegar na arena onde vai acontecer as batalhas. Do nada senti uma aura de um Lucario. Aí eu falei, já até sei qual Lucario. E o Lucario da treinadora do ginásio tipo lutador de Kalos, Ash. Corrina. Oi Ash. Depois disso eles estavam conversando sobre batalhas. Mas o que importa mesmo e no ponto de vista dos Pokémons. Eu tava olhando pro Lucario e acabei falando. Bora sair no soco. Lucario entendendo e acabou respondendo. Beleza. Corrina e Ash se viravam e viram que eu e o Lucario estamos em poses de luta. A minha pose mais concentrada para a velocidade e intensidade nos golpes. Vou tentar usar uma técnica que eu criei antes de morrer. O princípio era eu acertar 4 golpes. 2 nos ombros, um na cabeça e o outro na barriga. Você deve estar se perguntando por que eu estou lutando mesmo estando em desvantagem? Neste momento eu tenho no meu moveset um movimento Endure. Onde eu posso ficar com 1 de vida, e outro movimento que eu tenho se chama Counter. Que serve para quando ele dar um ataque eu possa revidar com o dobro de dano. Se eu conseguir fazer isso eu ganho. Assim começa a luta. Primeiro eu usei o Endure. Assim o Lucario foi em minha direção. Eu consegui desviar de alguns ataques. Neste momento eu tentei usar a minha técnica usando o palma de força, mas só consegui acertar 3 golpes. Assim ele recuou. Assim ele decidiu usar o Boné Rush. Tradução. Corrida óssea. Consegui desviar dos ataques depois de usar o time duplo que aumenta a minha evasiva. Enquanto eu estava desviando, aí Lucario falou. Você só está desviando. O que você está planejando? Nada demais. Lucario ficou com dúvida. Embora ele seja um Pokémon bonzinho, quando ele luta com Pokémons que aparentam ser fracos ele abaixa muito a guarda. Nos meus pensamentos. Merda, preciso que ele use um ataque forte para que eu possa usar o Counter. Se não me engano ele tem o quebra de tijolo, com isso e só esperar ele usar. Depois de alguns segundos ele decidiu usar o quebra de tijolo. Aí eu falei, aí sim meu consagrado, obrigado pela vitória. Depois de receber o ataque eu não desmaiei instantaneamente por causa do Endure e quando eu recebi o ataque eu usei logo o Counter. Quando o Lucario recebeu o meu ataque ele desmaiou. Ainda bem que era só uma luta normal, porque ele tivesse usado a Mega Evolução eu estaria muito ferrado. Não só isso como também ele não usou a esfera de aura, porque ele não só me daria muito dano como também me impossibilitando de usar o Counter. Ele só funciona com ataques corpo a corpo, enquanto a esfera de aura e um movimento de ataque especial. Depois que ele desmaiou a Corrina e o Ash ficaram surpresos com a ótima batalha. É ainda mais que um Riolu venceu um Lucario. Por causa do cansaço Corrina e o Ash nos levaram para o centro Pokémon. Depois disso a Corrina e o Ash ainda ficaram surpresos de eu ter ganhado, e o Lucario foi em minha direção. E acabou falando, a batalha foi incrível. Embora eu tenha te subestimado, na próxima vez vou batalha com tudo que eu tenho. Eu acabei falando, cara, eu tive muita sorte em ganhar, tudo foi por causa do Endure e do Counter. Lucario retrucou, realmente, uma estratégia um tanto arriscada mas ao mesmo incrível. Eu falei, eu sou o gênio enquanto estou com a pata no focinho, enquanto o Lucario riu muito também. Ash e Corrina estavam conversando sobre mim. Corrina, Ash, você encontrou um Pokémon incrível. Ash sem jeito falou, realmente, mas por algum motivo ele me deu 6 socos em mim quando chocou. Corrina falou, pelo amor de Arceus. Ash, enquanto ria Ash falou, no início realmente ele me odiava, mas com o tempo fomos melhorando nossa relação de treinador e Pokémon. Corrina, e que nem eu e o Lucario. Ash falou, verdade, enquanto ria um pouco.
Com isso eles foram para a arena para batalhar, assim como no episódio 25 o Ash tinha vencido a batalha contra a Corrina. Depois de se despedir da Corrina e do seu avô, nós fomos capturar vários Pokémons, na verdade só Go mesmo, e andar um pouco na região e desfrutar do que ela tinha a oferecer. Depois de tudo isso voltamos para o Instituto Sakuragi. Assim passou uma semana com o mesmo cotidianos de sempre e enquanto estava voltando eu vi que a gente vai para Galar para treinar com Pokémons tipo lutador e o Go pegar um lutador. Neste momento eu pensei, nós vamos nos encontrar com a Bia. No próximo episódio Ash vs Bia. Assim termina mais um episódio dessa bagaça maravilhosa. Tchau galera.